Olá, exercício de estequiometria com teor de pureza de reagentes. Realmente, a pureza sempre se relaciona aos reagentes, né? Ou seja, a matéria-prima. É um exercício de tecnologia metalúrgica, né? Envolve metais, no caso do ferro, né? Como você pode ver, então é siderurgia, né? E, bom, o texto diz, tendo-se 1.000 toneladas de minério de ferro, então quer dizer, tem um minério de ferro, né? Com 80% de hematita. Então, o que tem ferro realmente, né, o óxido de ferro 3, né, que é, que é a hematita, né, só 80% dessas 1.000 toneladas realmente contém ferro. Ou seja, os 20%, né, vão ser escória, né, vai ser areia, impurezas no geral, coisas que não têm ferro. Né. Quanto de ferro metálico, né, não se esqueça que esse zerinho significa que está na forma metálica, tá? Não está oxidado, não está enferrujado, está naquela forma brilhante, né, metal. Né? Pode-se obter por metalurgia. Né? Bom, dada a equação não balanceada do processo em alto forno industrial. Né? Vamos ver então, a equação está aqui, né? Esse igual aqui, na verdade, é o sinal da flecha, né? Poderia ser igual também, né? Porque tem que ficar iguais quantidades de átomos antes e depois, né? Mas enfim, a equação é dada, mas ela não está balanceada, né? Ele frisou bastante isso daí. Bom, o começo realmente, né, que a gente acabou falando, o primeiro passo é você perceber que as 1.000 toneladas, só 80% realmente é hematita, né? Contém ferro, né? O resto não tem. Então, 80%, né? Esse 80% é literalmente 80%, ou seja, 80 dividido por 100. Então, ao você multiplicar por 80%, repare que você pode cortar esse zero com esse e este com este, né? Então, fica 8 vezes 100, 800 toneladas de óxido de ferro 3, né? No caso, que é o F2O3 hematita. É o que você realmente tem que contém ferro, na substância que tem ferro, das 1.000 toneladas, né? Que ele te dá, só 800 toneladas tem ferro presente, né? Para originar o ferro metálico no final, né? Nos produtos. Bom, outra coisa importante, a unidade tonelada, né, não aparece na tabela periódica. A tabela periódica, a massa atômica, está em gramas por mol. Então é necessário você saber que uma tonelada são 1.000 quilos, né? 1.000 é 10 ao cubo, né? Quilogramas. É o mesmo que multiplicar aqui 1.000 vezes 1 quilo, só que 1 quilo você já sabe. 1 quilo são 1.000 gramas, né? Então, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, mesma base 10, soma expoente, né? 10 à sexta. Se você colocar 1 seguido de 6 zeros, você vai ver que é 1 milhão. 1 milhão de gramas, né, no caso. Ou seja, uma tonelada e 1 milhão é igual a 1 milhão de gramas. Né? Ok. A equação em si não balanceada é uma equação relativamente complicada de balancear. Tá? O balanceamento dela, original mesmo, ele é por óxido-redução. Eu vou deixar até um vídeo no final, assim, na descrição desse vídeo, um outro vídeo para você ver o balanceamento por óxido-redução. Tá? Mas como você poderia fazer sem saber óxido-redução? Bom, alto forno, literalmente, é um forno que é alto pra caramba, né? Tem aqui o foguinho, né? Tá esquentando, tem uma temperatura certa, né? Uma temperatura bem elevada, né? Para fazer com que o monóxido de carbono entre, né? E cada monóxido de carbono ele vai sequestrar um oxigênio, virando o CO2, o conhecido estável CO2. Então, um CO para sequestrar um CO2, como são 3, então são necessários 3 de monóxido de carbono. O mono é 1, né? Monóxido de carbono. São necessárias 3 dessas moléculas, né? Para sequestrar os 3 oxigênios presentes aqui no minério de ferro, né? Na hematita. Ou seja, então quer dizer, a equação acaba sendo balanceada você conhecendo o processo, né? Tendo uma noção de que a própria equação te dá que vai formar o CO2, né? Então, são necessárias 3. Aí você já acaba colocando os 3 no final, né? Os 2 ferros já estão indicados, você tem o 2 aqui, né? E realmente, né? Você tem lá, então, todos os elementos iguais antes e depois, né? Os 2 ferros aqui do subíndice, os 3 carbonos antes, os 2 depois, os 3 carbonos no final, os 3 oxigênios aqui, mais esses 3 são 6, né? O oxigênio só tem aqui no dióxido de carbono, 3 vezes 2, 6 oxigênios, está balanceado. Tem aquela regra do macho, né, que é a do balanceamento, onde primeiramente você equilibra M de metal, então no caso o ferro, né? 2 ferros, né? O ametal, sem ser esses outros que aparecem aqui no final, né? Sem ser carbono, hidrogênio e oxigênio, né? No caso não tem nenhum, né? Não há. O carbono, você pode balancear, né? Pensando, lembra que não tem esses 3 aqui na frente, né? Mas você pode pensar, você já tem um carbono antes, né?
já tem um carbono antes, um carbono depois, ele já está ok. Tá, mas e o oxigênio? Tem 3 antes e mais um depois, são 4. Então, se eu colocasse um 2 aqui, beleza, ficaria 4 oxigênios, né? Mas aí eu teria 2 carbonos, e aí eu teria que botar um 2 aqui, e iria começar a complicar, né? Então, uma maneira de escapar dessa situação é você perceber que esse 2 aqui, se você colocar um 3, ficaria 6. E aqui você já tem 3, então bastaria ter um mais 3 aqui, você contornaria essa situação, né? E aí equilibraria o CO2, no caso, que é o que foi feito, né? Foi colocado lá o 3 e ficou equilibrado, né? Balanceada a equação. Mas, claro, eu vou deixar o vídeo, né? O link, né? Para se balancear por óxido-redução para vocês, tá bom? Que é a matéria de eletroquímica. Mas, enfim, não é, né? Não é tão difícil também de se deduzir ou pela maneira que vocês já conhecem ou pelo próprio processo do alto forno, né? De redução, né? Literalmente, porque esse alto forno de redução, você tem lá o óxido de ferro 3, né? Reduzindo, né? Diminuindo para a carga zero, né? Enfim, processos de eletroquímica. Mas o balanceamento, então, fornece a equação que te dá uma proporção, né? E o que o enunciado pede, de fato, é daquelas 800 toneladas, no caso, 800 milhões de gramas, né? Que a gente calculou, que de fato tem ferro, né? É o que você tem dado no enunciado, né? E você quer saber a quantidade de ferro formada, né? Ferro metálico, zerinho lá. Como a proporção em mols dependeu do balanceamento, a gente teve que balancear, né? Então é 1 para 2, né? O enunciado não fala mais nada nem do CO2, nem do monóxido de carbono, então já nem vamos continuar com eles mais. Eles só foram necessários para se saber a proporção 1 para 3 para 2 para 3, né? Só isso. O circulado que agora importa. Bom, como está em gramas aqui, a gente tem que converter mol para gramas, né? E mol desse aqui, do óxido de ferro, 3, né? Tabela periódica, né? Você pega os elementos, aqui a massa atômica, né, de cada um deles, multiplicando pelo subíndice. 2 vezes 56, 112, 3 vezes 16, 48. Na soma, né, que é 8 mais 2, vai 1, 4 mais 1, 6, 160 gramas de óxido de ferro 3, né, vai ter um mol dessas substâncias aqui, né? Ou seja, 6 vezes 10 é 23 delas. Muito bem. Então, quer dizer, com esse valor da massa molecular, né, o MM da massa molecular, do óxido de ferro 3, a gente consegue, na multiplicação, cortar fora o mol e chegar na unidade de cima e embaixo igual, que é necessária para se fazer a tal da regra de 3, né? Outra coisa, o ferro, né, tá até aqui, ó, 56, a massa dele, a massa atômica é 56 gramas por mol, né? A tabela periódica sempre tem massa atômica em gramas por mol. Já posso, na multiplicação, cortar, porque 56 gramas é apenas 1 mol. E aqui a gente tem o dobro, né? Então vai ser multiplicado por 2 isso daqui. Legal. Multiplico em cruzes, né? 160 vezes 1 vezes x, né? Ficou aqui, eu copiei a unidade gramas de óxido de ferro 3, está aqui, ó, copiado. É igual, estamos montando a equação, né? 800 milhões de gramas, né? De quê? De óxido de ferro 3, né? Copiei aqui, que multiplica 2 vezes 56 gramas de ferro metálico. Como é uma equação que a gente obteve, a gente pode cortar dos dois lados igualmente, para manter a ação de deixar igual, lembre-se disso. Ou seja, é como se eu estivesse dividindo por grama de ferro, de óxido de ferro 3 dos dois lados, né? Sumiu essa unidade. E a gente acaba caindo na dimensão, né, na unidade dimensional, né, unidade de grama de ferro metálico. Passo 160 dividindo, né? Observe que eu posso cortar esse zero com esse zero, né? E fazer essa divisão aqui, ó, dividir por 2 em cima aqui dá 1, né? E aqui 16 dividido por 2 dá 8, tá? Para não ficar muito tumultuado, eu copiei aqui tudo de novo, tá? Então eu copiei aqui o 80, né? Eu copiei 1 milhão, né? Esse aqui virou 1, né? Multiplicado por 1 nem precisou copiar. Os 56 gramas de ferro aqui. E esse 8 eu copiei novamente aqui para não tumultuar. 80 dividido por 8 é 10. Na multiplicação, né, de mesma base, vai somar aqui 6 mais 1, né? Que tem um expoente 1. Vai ficar 10 a sétima, né? Vezes 56 gramas de ferro metálico. Uma opção é você deixar em notação científica, né? Lembrando que é necessário um número inteiro antes da vírgula. 56 é 5,6 vezes 10, né? Somo, então, o expoente 7 mais 1 desse expoente, 10 oitava gramas de ferro metálico, né? Falta o zerinho aqui, mas tudo bem. Ou, né, outra opção é você perceber que a gente pode deixar em 1 milhão de gramas, que é uma tonelada, né? Então, a gente deixa o 10 a sétima na forma de 10 a sexta, né? E tira um dos 10 do 10 a sétima para fora aqui. Multiplica por 56, 560 milhões de gramas, que já sabemos que 1 milhão de gramas são toneladas, né? É uma tonelada, 1 milhão de gramas, né? Sinônimo.
560 toneladas de ferro metálico. Lembra que a gente tinha calculado anteriormente, né? A gente logo no começo já mostrou que, no caso, 1 tonelada, 1.000 quilos, etc., né? 1 milhão de gramas. Bom, então a resposta ficou assim: se obtém 560 toneladas de ferro metálico a partir de 1.000 toneladas do minério com teor de 80%, teor de pureza, né? De 80%, né? Realmente de hematita, né? Dessas 1.000 toneladas aí, os 20% lá é outra coisa, né? Bom, na descrição do vídeo, então, eu vou deixar o link, ainda não fiz, né? Mas vou fazer o balanceamento por óxido-redução. E o vídeo 2, né? A química do fazer aqui, na verdade, um vídeo para você visualizar o processo metalúrgico, né? Siderúrgico, que é bem bonito esse processo aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Tchau, tchau.